Sejam bem-vindos, a mais um vídeo, a mais uma videoaula. E hoje é o módulo 4 que a gente vai conversar. Vão acompanhando aí na apostila de vocês, tá? É muito importante vocês acompanharem, toda a nossa aula na apostila também, Desculpa, gente. Que é uma forma, de vocês estarem tendo contato também com o conteúdo e é uma forma de aprender também, Esse módulo 4, ele vai falar sobre medidas e cuidados com os infectados. E a gente vai conversar sobre os testes, para a Covid. Então, como funciona o teste, quais são os testes disponíveis, na atualidade, no momento que nós temos para detectar, para confirmar se a pessoa está com Covid-19 ou não. E os testes que nós temos disponíveis no mercado são teste rápido, E como o nome dele fala mesmo, ele é um teste rápido, em 10 minutos, que a pessoa tem acesso às informações, se tá positivo ou se está negativo. Tem o teste RT-PCR também, que é feito no nariz, e tem o teste de sorologia, que é feito no sangue, Então, o teste rápido ele é um teste simples, e a pessoa vai pegar o dedo aqui, vai limpar com algodão seco e depois ele vai furar. Quando furar, a pessoa vai pegar tipo um canudinho, um canudo pequeno e vai puxar aquele sangue e vai chegar, o teste rápido, ele é quadradinho assim, tem um local especificamente de mostrar ou de colocar o sangue. É o mesmo teste que as mulheres quando estão grávidas, Não é o mesmo teste porque não é para Covid que as mulheres, já faziam. Mas o modo de fazer é igual àquele teste rápido para HIV, para sífilis, Que é feito nas unidades básicas de saúde, nas unidades de estratégia da família, nos postos de saúde, quando a mulher está grávida, a mulher está gestante. E aí, olha lá se deu positivo ou negativo. E essa amostra de sangue, ela vai detectar o que a gente chama de anticorpo, que está presente ali no sangue. Por que anticorpo? Quando a gente tem contato com alguma doença, o nosso corpo meio que produz uma defesa, Produz anticorpos após a exposição da gente àquele vírus, àquela bactéria. E aí, o anticorpo é como se fosse uma defesa do corpo mesmo, Uma defesa do corpo. Quando aquele vírus entrar em contato de novo, a possibilidade da pessoa ser reinfectada é menor. Então, aí ele vai olhar se tem, no caso desse teste, identifica se é o anticorpo IgM ou IgG. O IgM, ele é um tempo mediano, significa que a pessoa teve contato com o vírus em um tempo mediano. Já o IgG é num tempo mais tardio, significa que tem bastante tempo que a pessoa teve contato com aquele vírus, E aí, no caso do Covid, vocês vão perguntar, mas de fato, todas as pessoas que pegaram, elas vão adquirir imunidade, não vão pegar mais? Não. Tem casos que a pessoa não se reinfecta, mas tem aparecido o caso que as pessoas têm pegado novamente, Lembrando que o coronavírus, o Covid-19, a Covid-19 é uma doença nova. Então, que a gente está estudando, a gente está analisando, E descobrindo mais detalhes sobre isso. E o bom desse teste, é que ele apresenta um tempo rápido
para decisão, né? É apenas 10 minutos que a pessoa precisa esperar para ter o resultado, e isso é bom porque se o resultado for positivo, a pessoa já vai entrar em quarentena, né? Já vai estar com essas todas essas medidas necessárias, né, para as pessoas que estão infectadas. Então, ela é muito bom por conta disso. A gente vai ver que outros testes, né, acabam demorando mais, e isso aí pode expor a pessoa, né, ali a outras situações, né, e acabar contaminando e transmitindo, né, para outras pessoas mesmo, tá? Só que ele também é bom porque é rápido, né, como o nome dele mesmo diz, só que ele apresenta uma grande taxa de erro. E isso é ruim, essa taxa de erro, porque muitas vezes a pessoa pode estar infectada e ele dá que não estava infectado. Por quê? Na hora de se fazer, se a pessoa não faz da melhor forma, se a pessoa não faz do modo correto, isso pode ter prejuízo. Por exemplo, nas unidades de saúde, tem muitas pessoas que pegam o algodão, ali, né, o chumaço do algodão, embebeda no álcool que passa. E aí, como é que, tipo assim, quando fura que tira o sangue, aquele sangue pode se misturar com o álcool e dar um resultado que não é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa pode estar positiva e dar um negativo, entendeu? Então, acaba sendo complicado. Mas, se for esse o teste disponível para fazer, faça, né? Não tem problema. A gente vai lidar com essa realidade dali do que tem, do momento, né? O outro teste, né, que está disponível é o teste RT-PCR. E ele tem esse nome, RT-PCR, geralmente a gente chama mais assim PCR. PCR é o teste de PCR por conta da sigla, né? Essas iniciais é do nome dele, está em inglês. Acompanhem na apostila que vocês vão ver, né? Porque a Pro aqui não sabe falar inglês. Se fosse Clécia, a Clécia arrasaria, né? Que a bicha arrasa no inglês. Mas o nome é reverse Trampsilana polimerase. Vocês vão ver na apostila o nomezinho dele. E aí, essas letras iniciais, RT, PCR, se refere ao nome dele em inglês, tá? E é por isso que ele tem essa sigla. A gente geralmente chama mais de PCR na área da saúde. E ele só deve ser feito com a solicitação médica. Por quê? Porque existe um tempo, porque existe um período recomendado para que a pessoa faça esse teste, né? Porque se for feito fora do período, a tendência é não dar um resultado verdadeiro. E ele deve ser feito a partir do 3º dia após o início dos sintomas até o 10º dia, ou seja, ele só é recomendado do 3º dia após o início dos sintomas até o 10º dia, né, que a pessoa apresenta os sintomas. Por quê, Pro? Justamente por isso, porque se for feito fora do período vai dar um resultado, né? Os testes, gente, é algo que é estudado, é visto em laboratório, e no caso do PCR, ele não vai ser como um teste rápido, que vai ver se a pessoa já teve contato ou não. Ele vai mostrar no período, né, se o vírus está ativo no organismo, né? O que é o vírus ativo? É o vírus em total, ali em pleno funcionamento, se multiplicando e tal. Então, por isso que ele só deve ser feito do 3º dia após o início dos sintomas até o 10º dia. E isso é importante a gente pensar e avaliar tudo direitinho, porque tem algumas situações. Por exemplo, esse teste, o resultado dele estava sendo entregue com 72 horas. 72 horas são 3 dias, né? Então, às vezes, a pessoa ficava esperando esse resultado, mas ela já deve entrar em isolamento, em quarentena.
porque na área da saúde a gente diz que o que a pessoa está sentindo, né, é mais potente, é mais forte do que o exame, né? O exame ele vai confirmar se a pessoa está com a Covid. Mas se a pessoa já estiver com os sintomas, né? A clínica a gente chama que ela é muito mais forte, ela é soberana ao teste. Tem pessoas, por exemplo, que tem alguns tipos de problema que vai fazer vários exames e não vai conseguir detectar, mas está ali, está presente e aí geralmente, né, o médico vai dar esse diagnóstico. Então, lembra que eu falei que o teste rápido era bom por conta disso? Porque a pessoa já saía dali sabendo se estava ou não e aí já ia cumprir a quarentena. Nesse caso aqui, mesmo a pessoa não tendo na hora a confirmação, né? Tem lugares agora que me parece que estão entregando por 24 horas e tal. Tem pessoas que não vão ter na hora ali, mas já vai tomar esses cuidados ali para não estar transmitindo para outras pessoas e se expondo também, né? Se expondo, porque acaba se expondo. E esse teste, ele é feito exclusivamente no nariz. Antigamente era feito no nariz e na boca. E aí o Ministério da Saúde, ele baixou uma norma, uma portaria informando que era para ser feito exclusivamente pelo nariz, porque eles estudaram lá e viram que era a melhor forma de se identificar a presença do vírus, e agora só é feito pelo nariz. E para fazer ele, tem um cotonete, é como se fosse um cotonete grande assim, que a gente chama de suave, né? É um cotonete grande, e aí esse cotonete a gente pega e introduz no nariz e gira, né? Deixa uns segundinhos lá, e aí a gente gira e depois tira. Quando a gente tira, a gente vai pegar, tem um outro tubinho, né? Que já vem junto no pacote ali, e a gente coloca esse cotonete dentro. Porque se deixar fora exposto, né? Às vezes o vírus pode morrer, às vezes pode contaminar outras pessoas, e a gente vai colocar dentro desse tubinho que ele já tem ali dentro um próprio local para que aquele vírus se multiplique, né? Um ambiente que a gente chama um ambiente propício para que aquele vírus se multiplique e a gente leve ali para o laboratório e identifique a pessoa tá ou não tá, né? Então acontece dessa forma. Eu acredito que muitas pessoas aí já devem ter feito esse teste ou visto na televisão, né? Ou um vizinho comentou alguma coisa, tá? E o outro teste que a gente falou que é sorologia é o exame de sangue que a gente fala, né? Que a gente vai no laboratório lá normal e faz a coleta do sangue. E daí ele vai pegar esse sangue e vai ver se tem alguns tipos de anticorpos. Lembra que eu falei do IgM, que é um tempo mediano, né? Se a pessoa teve contato com o vírus, e o IgG é um tempo mais antigo, esse daqui também vai identificar o IgA, né? Que é um anticorpo presente no sangue quando a pessoa teve uma exposição bem breve, né? Bem próxima. Esse teste, ele verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, né? Se a pessoa teve contato, não teve contato, mais ou menos o tempo. E para que o teste ele tenha maior sensibilidade, ele seja feito da melhor forma, diminua-se a probabilidade de erros, ele é realizado pelo menos 10 dias após o início dos sintomas, né? Ou seja, a pessoa só pode fazer até 10 dias após o início dos sintomas. Depois desses 10 dias não é mais recomendado, porque pode dar algo que eu vou explicar daqui a pouco, que chama falso negativo, né? Falso negativo, ou seja, o resultado é diferente daquilo que está ali, né? No teste deu um resultado, mas não é aquele resultado. Então, assim, se a pessoa faz fora do prazo, ela pode estar exposta a esse erro. Então, é por isso que é recomendado até pelo menos 10 dias, né, após o início dos sintomas. E aí, a produção de anticorpos
ela só vai ocorrer depois de um período mínimo após a exposição do vírus no corpo, né? O vírus, por exemplo, imagine que eu fosse infectada agora. Será que daqui a 5 minutos eu já conseguiria saber se o vírus está presente no meu corpo? Não, né, gente? Porque existe o tempo do vírus se multiplicar no corpo, se desenvolver ali e os exames conseguir captar, né? Então, só depois de um tempo aí que ele vai conseguir se mostrar ali no meu corpo. E o que é esse falso negativo que eu falei? Por exemplo, se eu comprar um tênis da Adidas que não é original, esse tênis ele vai ser falso, né? Aí esse tênis vai ser falso. Eu comprando esse tênis, por mais que ele se pareça, né, com o original, mas ele não vai ser original, né? Ele vai ser uma réplica. Ele vai ser uma reprodução daquilo, né? Ele vai ser um engano, né? Uma simulação do original. Então, quando a gente está se referindo a esse termo falso negativo, se ele é falso e está negativo, significa que o resultado é verdadeiro, né? Verdadeiro no sentido de ser positivo. Preste atenção comigo. Se esse resultado ele é um falso, ele não é o verdadeiro, não é isso? Então, quando a pessoa faz um teste que dá esse erro, né? E lembra aquele exemplo que eu dei lá do teste rápido, quando a pessoa não enxuga o dedo, né? Pega muito álcool, passa, né? Que inclusive hoje a recomendação nem é mais passar o álcool com algodão, é passar o algodão seco, né? Só fazer a limpeza assim. Vai dar um resultado ali falso, pode dar um resultado falso se não fizer da melhor forma. Então, quando eu estou me referindo a esse termo falso negativo, eu estou querendo dizer que a pessoa que está testada ali, ela está positiva, só que o resultado deu um resultado falso, né? Por conta desse erro. Então, não é um resultado verdadeiro, ou significa, ali disse que a pessoa não está com Covid, mas o resultado verdadeiro diz que a pessoa está, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado na hora de fazer e isso acaba expondo às vezes a pessoa, né? Porque imagine, a pessoa está infectada, fez um teste ali, um teste rápido, se não for feito da melhor forma e acontecer esse erro, a pessoa vai possivelmente dizer, não tô com Covid, muitas vezes não vai permanecer em quarentena, né, em isolamento, e isso vai expor outras pessoas ao vírus, né, e aí toda essa cascata, essa cadeia que vocês sabem que acaba se desenvolvendo, não é isso? Então é importante ter esse olhar, esse cuidado, sempre. E estar atento aos períodos, né, que a gente conversou, ao tempo que o exame pode ser feito e tal. Medidas e cuidados necessários com infectados. Uma das recomendações, né, para a pessoa que está infectada é que ela fique em um cômodo exclusivo, né, com as janelas abertas, mantendo a porta fechada ali. Só que, gente, existe essa recomendação, mas também existe a realidade que tem pessoas que só moram em um cômodo, né? Pessoas que às vezes têm famílias que convivem em 2, 3 cômodos, e aí acaba sendo complicado a pessoa, assim, como a família mora em 2 cômodos, né? Vai se manter sozinha? Não tem como. Então, a gente recomenda que, nesse caso, se mantenha o distanciamento social, né? Recomendado, que é no mínimo 1 metro. E, por exemplo, quando a pessoa for usar, for passar, né? E a pessoa vai se manter de máscara, se tiver outras pessoas ali, né? Tendo outras pessoas ali, vai manter esse distanciamento e vai ficar
usando máscara. Aí, por exemplo, se for ao banheiro, vai utilizar máscara. E aí, depois que a pessoa terminar de utilizar, vai higienizar. E, por exemplo, se a pessoa tiver a possibilidade de ficar em um cômodo isolado, e aí ela precisar usar o banheiro cá, e só tiver um banheiro, ela vai colocar a máscara dela normal, vai se deslocar para o banheiro, vai utilizar e depois o banheiro tem que ser higienizado, né? Porque a gente tem que falar da realidade, né? Do que acontece. Eu não vou estar falando uma mentira aqui para vocês, às vezes mostrando uma realidade que essa realidade não existe, né? Então, é importante pensar e refletir sobre todas as coisas, né? E aí não só isso, como também manter uma alimentação saudável, né? E essa alimentação saudável não só é para as pessoas que estão com Covid, mas para todas as pessoas, porque o Covid ele tem uma relação com a imunidade. Uma das formas de fortalecer a imunidade é ter uma alimentação saudável. Ingerir bastante líquido também, dormir, né? Ter esse momento do sono. E é muito importante a gente pensar sobre isso, porque o sono, ele é restaurador. Cuidar da saúde mental, assistir filme, fazer uma palavra cruzada, fazer coisas, né, que movimente a mente, porque às vezes se a pessoa se manter ali isolado, com a mente parada, começa a pensar um monte de besteira, né? E nesse período muitas pessoas têm se queixado de ansiedade, de sintomas com humor deprimido, né? Sintomas do humor depressivo. E é importante ter esses cuidados conosco, né? Ter esses cuidados mesmo. E outra coisa, manter sempre a higienização do ambiente, né? Porque a gente sabe que a higienização é algo importante. Não compartilhar objetos pessoais, toalha, copo, prato, né? Se a pessoa tá infectada ou tá com essa suspeita, né? Porque até as pessoas, por exemplo, fez o PCR, que tem esse tempo maior, elas devem já entrar em quarentena, né? De forma, se ela tá com os sintomas, entre em quarentena e mesmo que faça um exame e continue aguardando, vai manter esses cuidados, né? E aí, por exemplo, se tiver em casa tendo alguns sintomas, né? Por exemplo, tá com dor de cabeça, o que vai fazer? Toma um remédio para dor de cabeça, né? Vai gerenciando a partir dos sinais. Se tá com febre, toma um medicamento para febre. Porque a gente não recomenda que a pessoa vá para o hospital, vá para uma UPA, se a pessoa não estiver com falta de ar. A gente só recomenda se a pessoa estiver com falta de ar. E na Bahia, né, a gente antes tinha o Disque Covid, que era o número 155. Só que não lembro se foi em setembro que o Disque Covid Disque Coronavírus, né? Foi desativado e agora a gente tem o aplicativo, que é da Bahia, que é o Monitora Covid, que todas as pessoas podem baixar. Lá tem uma série de informações falando a respeito do coronavírus, onde encontrar a rede de saúde. Lá você entra em contato com as pessoas no chat e vai ter todo um acompanhamento, né? Na época, do Disque, né? Do telefone, que era central, as pessoas eram profissionais de saúde, né? Que atendia as pessoas, dava todas as orientações, porque não vale a pena estar se aglomerando, estar saindo, né? Se não está com falta de ar. Agora, se está com falta de ar, tem que se dirigir para uma UPA, né? Para uma UPA. Então, é importante ter esse olhar, ter esse tipo de cuidado, ter esse tipo de proteção consigo mesmo, né? Então, é importante ter esses tipos de cuidado, tá bom, gente? Então, não deve ir para a UPA se não estiver com falta de ar. Se tiver com febre, perda do paladar, qualquer coisa do tipo, fique em casa e trata em casa. Só é para sair
se tiver necessidade se for fazer o exame. Se for fazer um exame para confirmar, tudo bem. E eu queria, né, a gente já está chegando ao final desse módulo, faça uma atividade de fixação, não deixe de ler o módulo, não deixe de ler mesmo, de ter esse cuidado, né? E de estar buscando esse conhecimento, porque é algo que ninguém tira da gente, tá bom? E eu queria deixar uma frase para vocês, e essa frase é de Albert Einstein, que diz assim: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles, né? Então, na nossa vida, a felicidade, né, o bem-estar, não vai se resumir na falta de problema, porque isso não existe. Todos nós temos problemas, uns têm em umas áreas, outros têm em outras, mas a gente pode lidar da melhor forma com esses problemas, né? Então, vamos escolher melhorar e utilizar esses problemas como uma oportunidade de crescimento para a nossa vida, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem em paz e a gente se vê, tá bom? Não esqueçam de fazer atividade de fixação, tá certo? Um grande beijo, até depois. Tchau!